Oi, oi, pessoal! Mais um episódio do Agro Showcast começando. O assunto em pauta hoje é de interesse de toda a população: mitos e verdades sobre a carne bovina. Esse é um alimento que constantemente gera dúvidas e preocupações. Mas afinal, se a proteína vermelha é importante para uma dieta equilibrada, por que ela está sempre associada a uma série de doenças? É apontada também como vilã do meio ambiente, das mudanças climáticas. A gente sabe que a opção nutricional é uma escolha de cada um, uma escolha individual. E essa escolha precisa ser respeitada, certo? Mas toda escolha precisa ser feita baseada na razão, em dados confiáveis. Então, chega de informações distorcidas sobre o agronegócio nacional, sobre o trabalho realizado pelos pecuaristas brasileiros, que são os maiores exportadores mundiais de carne bovina. Então, hoje, para falar sobre esse assunto tão relevante, a gente tem um convidado muito especial. Ele é nutrólogo, cirurgião vascular, médico especializado em medicina preventiva e de alta performance. É autor de várias publicações e livros sobre saúde, nutrição, dieta, atividade física e por aí vai. Com muito prazer, eu recebo aqui hoje no nosso estúdio, Dr. Wilson Rondó Júnior. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e que bom revê-lo depois de tanto tempo, né, Dr. Rondó? Pois é, Paulinha, uma satisfação estar aqui com você, a gente poder dividir esse assunto, continuar, né, pregando, mostrando os benefícios da carne como um alimento ímpar em termos de saúde. É isso aí, e ao longo da sua carreira profissional, é isso que o senhor vem fazendo, né, desvendando mitos sobre a alimentação, e a gente sabe que um dos alimentos que mais geram pontos de interrogação na cabeça das pessoas é a carne vermelha. Então, eu queria que o senhor explicasse no que consiste esse alimento. Ao consumir carne bovina, a gente está ingerindo quais nutrientes? Bom, Paulinha, é o seguinte, hoje, no mundo moderno, a carne vermelha já era, mas agora se firma mais ainda como o melhor alimento que nós podemos ter. Por quê? Primeiro, nós temos no Brasil o gado que é criado a pasto, que, sem sombra de dúvidas, é o alimento menos contaminado com pesticida, agressores ambientais, com rações e etc. E isso tudo dá uma condição melhor aos animais, no sentido de ter uma nutrição mais real. Ou seja, nós vamos ter uma concentração mais significativa, especialmente de ômega 3. Por quê? São nas pastagens que se consegue absorver o ômega 3. Quando se fala do salmão, o salmão é importante por causa do ômega 3. Hoje é muito difícil encontrar salmão orgânico. Só você vai encontrar o verdadeiro salmão no Wild Salmon, que é do Alasca, que é uma produção pequena, muito restrita. A maioria são de criatórios, tipo tanque-redes, essas coisas, que se usa ração, usa uma série de produtos desfavoráveis e o animal acaba usando nessas rações muito ômega 6. Por quê? A ração com milho, soja, canola e etc., todos esses óleos de sementes, eles têm grande quantidade de ácido linoleico, que é um fator fundamental chamado ômega 6. E isso é pró-inflamatório. Ao passo que a carne vermelha não. A carne vermelha, como tem muito ômega 3, que é anti-inflamatório, evita as doenças de forma geral. Você sempre ouviu falar, isso é muito comum, a preocupação com a inflamação silenciosa, que ela ocorre insidiosamente, lentamente, e a hora que você percebe, as doenças sérias já estão instaladas. E como que se combate essa inflamação silenciosa? O elemento número 1 é a ação anti-inflamatória do ômega 3. Então,
Nesse sentido, é muito importante nós termos ciência disso. E observe só, em 1900, a quantidade de ômega, de gordura saturada e ácidos poliinsaturados, componentes que têm o ômega 3, era 98% da nossa alimentação era dessa origem. E só 2% de ácido linoleico, desses óleos vegetais. Hoje, sabe quanto é essa relação? 86% é óleo vegetal, que corresponde a 86%, né, como eu acabei de falar, da nossa dieta moderna, totalmente pró-inflamatória, e diminuiu muito o anti-inflamatório. Isso explica o aumento assustador de doenças degenerativas. Tanto é que, até pouco tempo atrás, o grande vilão era entendido como o açúcar. O açúcar. Né? Só que o açúcar não é tão vilão assim. O açúcar, na verdade, ele, digamos que fica em segundo plano. Em primeiro plano, são esses óleos. Porque esses óleos, pela ação pró-inflamatória, eles acabam gerando lesão em artérias, disfunção de mitocôndria, promove disruptura hormonal, alteram os hormônios, ou seja, a tireoide não funciona direito, os outros hormônios não vão funcionar direito, então aumenta muito a lentidão e a falta de produção de energia, além de acelerar o envelhecimento. Então, tudo isso é muito desfavorável. Então, nós temos que estar valorizando as gorduras saturadas boas, né, que estão aonde? Nos animais. A gordura animal, ela é espetacular. Então, é essa que passou a ser interpretada por erros de estudos mal interpretados, digamos assim, e que hoje esses mesmos estudos publicados na década de 50, que mudaram todo o conceito, que essas gorduras pudessem fazer mal, que nós estaríamos correndo sérios riscos cardiovasculares, foi onde ligaram a doença com o consumo dessas gorduras. Hoje os mesmos estudos, se forem repetidos, não mostram esses resultados, e sem dizer da quantidade imensa de estudos que mostram a eficiência da carne. E mesmo as pesquisas, muitos cientistas se esforçam para achar um problema. Tanto é que você observa, de tempos em tempos aparece algo assim explosivo, uma matéria, que a carne dá isso, a carne dá aquilo, tal, não sei o quê. Por que isso acontece com tanta frequência? São estudos que se tentam mostrar que a carne vermelha não é boa. Só que o que eles acabam concluindo, sempre, que é uma saída honrosa, é que ela tem, na verdade, um efeito assim muito discreto ou quase insignificante, digamos assim. Inexistente. Né? Porque muitas vezes eles correlacionam a carne vermelha dá, por exemplo, obesidade. Só que eles não comentam que o grupo de pacientes que eles usam comem muito alimento refinado, industrializado, não fazem exercício, fumam, bebem em grande quantidade, ou seja, tem diversos hábitos desfavoráveis que por si só já possam gerar o problema. O certo seria separar as coisas, só que isso é praticamente impossível. Só que se direciona de uma forma para poder mostrar e valorizar assim. A pessoa ouve aquilo, lê aquilo, não vai nem se aprofundar para entender. Quando eu vejo essas matérias, a primeira coisa que eu faço é ir atrás das publicações. Aí eu vou entender como foi feito e como é interpretado. Lógico, eu como médico, no começo eu recebia essas matérias, eu não conseguia discernir o que estava acontecendo, porque é feito de um jeito que a gente fica meio numa situação que acaba sendo induzido a aceitar. Porém, não só nessa área, mas em outras, você vai desenvolvendo para ter mais percepção e mais conhecimento médico para poder dizer, é assim, não é, isso aqui não pode ser assim, isso aí é assado. E aí acaba tudo caindo por terra. Nós tivemos vários mitos aí e nada foi provado. E algo que eu acho muito interessante, em 2019, a Universidade de Dalhousie, no Canadá, fez uma meta-análise
olha, foram 10 anos de estudos, eram 5 ou 6 países, era a Austrália, Canadá, Europa, Estados Unidos, e vários países desses lugares. Se avaliou, por exemplo, olha, cerca de 14 milhões de pessoas, você pegar as várias publicações. E o que eles concluíram? Que a carne vermelha não está ligado com obesidade, não está ligado com doença cardiovascular, não está ligado com problema de saúde algum. Mesmo a carne, tentaram também separar a carne vermelha, não só a carne em si, mas também o bacon, os frios, né, os embutidos que pudessem trazer consequências favoráveis. Tanto em uma quanto a outra, não se provou nada. Comparando as populações que consumiam essas carnes e as que não consumiam, a incidência de doença não tinha diferença nenhuma, mostrando o quê? Que a carne vermelha não era causadora de problema nenhum. E esse estudo, você não ouve falar, porque isso fica abafado. Assim, fica abafado, não tem interesse de ficar mostrando isso, você entendeu? Só aparece na mídia coisas que são, assim, sensacionalistas, que possam trazer uma situação, assim, de conflito, né, para pôr em choque o benefício de um produto. Mas hoje a gente está aqui justamente para falar a verdade, para desvendar todos esses mitos. O senhor falou bastante sobre a importância do ômega 3. Além do ômega 3, tem também uma série, né, de nutrientes tão importantes também nesse alimento que é a carne bovina. Sim, além do ômega 3, que para mim é o carro-chefe, é o principal, a concentração de vitamina D é muito maior nos animais criados soltos do que criados a pasto, do que os animais criados confinados, entendeu? Vitamina B12, todas as vitaminas do complexo B, os aminoácidos. Tem aminoácidos fundamentais na carne vermelha. Se você pegar, todos eles são importantes, mas só antes de entrar nos aminoácidos, só completando as vitaminas, a vitamina E, ela é 300 vezes mais presente na carne a pasto do que do animal confinado. O CLA, que é o Conjugated Linoleic Acid, que é um ácido que é importantíssimo, sabe para quê? Emagrecer, protege o coração, é usado em prevenção de câncer, é maravilhoso, você entendeu? E são substâncias, ele chega a ser 500 vezes mais importante no animal a pasto do que o animal confinado. Então é fantástico. Se você pegar os aminoácidos que a carne vermelha tem, e óbvio, no animal a pasto são maiores, você pega a carnosina. A carnosina, ela estimula a manutenção e desenvolvimento do telômero. O telômero é o que a ciência mostra, que conforme o DNA vai duplicando, ele tende a diminuir, e isso mostra o encurtamento de telômeros, que na verdade se traduz como encurtamento de vida, diminui a expectativa de vida. A carnosina, ela não deixa diminuir os telômeros. Então, ela é fundamental na prevenção de envelhecimento. Longevidade, Longevidade. E ela ainda procura, ela ainda traz uma situação muito interessante, que ela tem uma ação antioxidante, especialmente em relação à glicação, aos açúcares, inibindo todo esse processo. E um outro fator interessante é que a carnosina, ela tem um potencial de desintoxicar todos os componentes tóxicos do ambiente. A carnosina tem uma força, uma atração para poder ajudar a eliminar esses componentes desfavoráveis, se houver nessa carne. Então isso é muito interessante. Tem a carnitina já mexe, é um antioxidante, também mexe mais com as gorduras, aumenta a oxidação, queima de gorduras, também é um potente antioxidante, estimula a mitocôndria, que o segredo de se manter ativo e ter longevidade é você ter uma eficiência mitocondrial. E hoje as pessoas estão entrando em disfunção mitocondrial. Volto a dizer, dos óleos ômega 6, o ácido linoleico, que promove isso. Então, a mitocôndria, que gera energia. Nós temos cerca de 4 trilhões de mitocôndrias no nosso corpo.
Essas substâncias são elementos que estão dentro das células, umas com mais mitocôndrias, outras com menos, mas que geram energia, são usinas de gerar energia e queima. Se elas estão funcionando bem, você está ótimo, você está tudo ok. Agora, hoje em dia, eu vejo com muita frequência as pessoas terem cansaço, terem fadiga, apresentarem doença, comprometimento de peso, certamente está ligado nisso. Então, você vê que a carnitina também tem esse efeito importante, além do que ajuda a fazer músculo, ajuda a fazer, aumentar a performance física. Outra é a creatina, que todo mundo fala da creatina, todo mundo quer tomar creatina, especialmente quem não come carne, que fica louco para tomar creatina. A creatina só tem na carne vermelha. Então, lógico, tem no frango e no suíno, mas a concentração significativa, especialmente no animal a pasto, é muito maior do que no confinado. Claro, o confinado também tem, mas menos. A creatina aumenta desempenho físico, aumenta rendimento, aumenta massa muscular. Então, a procura hoje é uma moda em cima disso. Só que isso só vem de uma origem, que é a carne vermelha. Então, você vê que é muito benefício. Outra coisa, as gorduras saturadas têm o ácido esteárico, que ele é fundamental para a queima de gordura, para a troca de nutrientes, entrar nutriente na célula, sair toxina, ou seja, são componentes maravilhosos que ninguém fala. Agora o senhor falou bastante, né, sobre os benefícios da carne bovina oriunda dos animais criados a pasto, fez uma comparação com os animais confinados e no nosso país a gente sabe que mais de 90% do rebanho bovino é criado no sistema extensivo. Inclusive, aí entra um outro assunto importante, que a carne bovina também é apontada como vilã do meio ambiente, das mudanças climáticas e as nossas pastagens, aquelas pastagens bem manejadas, né? Tem um papel importantíssimo, né? Então, a pecuária não é a vilã, a pecuária é a solução para o meio ambiente. A pecuária é a solução do planeta, é espetacular, porque acontece o seguinte, no Brasil, 94% do gado é criado a pasto. Nos Estados Unidos, 96% do gado é confinado. Quando você tem esses modelos de produção, indústria da carne, vamos dizer assim, o que isso gera? Desertificação. Essa é a grande preocupação. Eu tive com o professor Alan Savory, que é o maior ambientalista, e ele foi muito claro nas suas pesquisas. Ele é contratado para alguns lugares do mundo para recuperar essas áreas de desertificação. E como é feito isso? Com criação de animais a pasto, ou sistema rotacional, sistema inteligente dos animais usarem a área. Por quê? Nós sabemos que quando você usa o animal nesses sistemas, você consegue, com o crescimento do capim, porque quando você faz o rotacional, a labareda de crescimento do capim é uma coisa assustadora, né? Tanto é que o animal saiu de um piquete, ele vai para o outro, no 18º dia do primeiro piquete, ele explode de captação, vai aumentando essa captação de CO2, você entendeu? E isso é a melhor forma de se regenerar, de fazer um sequestro de CO2, não é a floresta. A floresta não cresce com a velocidade que cresce o capim. E acontece o seguinte, quando o capim cresce, ele sequestra esse CO2 para a planta e para a terra. E o animal pastoreando, ele está pisando na terra e ajudando que isso vá para o solo. Na verdade, o animal a pasto, ele tem crédito de carbono negativo, ou seja, ele não polui o planeta. A poluição ocorre quando você tem cidades de confinamento, como se vê nos Estados Unidos, tá? E isso sim acaba trazendo consequências desfavoráveis, né? Mas entenda bem, eu compreendo que há situações que se tem que fazer confinamento, eles não têm estrutura, mas estão tentando fazer o melhor. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que nós, brasileiros, temos a melhor carne do planeta, o melhor produto para o ser humano. Nós temos que comer como nossos ancestrais, e é aí que está a solução. E nós temos que saber preservar e lutar por esse produto, e a união de pecuarista,
união das sociedades, e vamos ter o apoio, se possível, de frigoríficos, de entidades, mostrando que nós, brasileiros, temos o produto que é o desejado no mundo inteiro. Um produto sustentável, né, doutor Um produto Rondó? sustentável que lá fora, sabe como é que é? São boutiques de carne chiques que tem essa carne. É o desejo de consumo, é o máximo, sabe? É como se fosse numa loja Louis Vuitton, é como se você fosse na Gucci, se fosse na Chanel, modo de dizer, sabe? Porque é desejo de consumo deles. E nós não sabemos valorizar isso. E entendeu? temos que saber valorizar, mesmo porque tem dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que mostram que só nesse ano de 2024 devem ser consumidas no mundo mais de 60 milhões de toneladas de carne bovina. E o Brasil é o país que mais tem condições de abastecer essa crescente população mundial, né? Em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas no planeta e todo mundo vai precisar da carne made in Brasil. Exatamente. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. E outra, nós usamos pouco do nosso território. Território. Se comparado com os outros países, nós usamos eu acho que mais de possivelmente 60% do nosso território é preservado. É né? preservado, exatamente. E as áreas de plantações e as áreas de pastagens, elas são muito poucas. Nós temos muito espaço para crescer. Tá? E esse sistema rotacional, esse sistema que copia a natureza, lembre-se, para tudo que você for fazer na vida, for se cuidar, lembre-se, copia a natureza é sábia. Não force, não vá contra a natureza que você vê as catástrofes ocorrendo. Então nós temos que fazer isso. Eu sempre falo para meus pacientes, pense, reflita, copia a natureza, até nos teus tratamentos médicos. Assim você está indo a favor do que realmente a fisiologia mostra e realmente não vai ter consequências desfavoráveis. É muito estranho isso, mas essa é a verdade. Quais os principais desafios, você acredita, doutor Rondó, da nossa pecuária de corte nacional? O grande problema que eu vejo nós precisamos ter uma união maior, precisa ter uma precificação melhor. Eu acho que tinha que haver uma bonificação para esses animais mais sofisticados. Como tem? Vamos falar do salmão do Alasca, aquele wild salmon. Ele é caríssimo. Se for comer aqui, você vai encontrar em pouquíssimos lugares e o preço é muito alto. Por quê? Porque ele é diferenciado. Então nós temos que ter carne com valorização que possa atender certos modelos que tragam realmente uma referência de saber valorizar esse produto. Tem outros pontos que daí teria que entender como estão agindo os frigoríficos, as associações. Mas a união é o ponto central, né, digamos. Eu, como médico, posso dizer que isso eu vejo como fundamental. A união buscando preservar um produto nacional e um produto que é o bem-estar de todos. Está do nosso lado. Muitas vezes nós desprezamos o que está do nosso lado e vamos consumir coisas que estão distantes achando que estamos fazendo o melhor. Né? E, então estou querendo alertá-los da facilidade, da possibilidade que nós temos de estar alimentando nossos filhos, nossos netos, nossa família, todos com o que tem de mais saudável. Isso é aí que começa a saúde. Agora, para os pacientes do senhor que vão no consultório, tem assim algumas dicas que você costuma dar também em relação à carne bovina? Eu quero dizer de preparo, porque, por exemplo, você listou aí vários nutrientes. Dependendo do preparo, esses nutrientes podem ser mais preservados ou menos preservados. O que a gente pode dizer nesse sentido? Paulinha, é o seguinte, o preparo da carne tem que ter todo um cuidado. E aí também tem muita situação que eles falam da carne que ela é cancerígena, porque ela forma substâncias
aminas heterocíclicas, substâncias de glicação avançada, substâncias que acrilamida, que são substâncias que são cancerígenas. Bom, quando você for preparar a carne, você não pode deixá-la muito passada. Tem que comer a carne ainda, não digo se você não gosta, ela sangrando, um pouquinho passado, porque é coisa a mais. Mas não aquela carne, como que eu posso dizer, escura já, sabe? Que você viu que passou do ponto, né? Muito passada. Essa não é legal por causa desses riscos. Agora, as pessoas comentam em relação a esses agentes tóxicos. Você sabia que se você puser uma carne numa churrasqueira, numa grelha, ou mesmo assar e fizer com que ela fique muito passada, você vai estar gerando isso. Você sabia se você fizer a mesma coisa com legumes, com vegetais e com as outras proteínas, você também vai produzir essas substâncias favoráveis? Só que ninguém fala mal dos vegetais, dos legumes e dos outros elementos que causariam esses problemas, mas eles se pegam na carne vermelha. Vê como incomoda? Então, não tem diferença nenhuma. Eu vou grelhar cebola, eu vou grelhar legumes, tomate, cenoura, sei lá o quê. Tudo isso daí também vai estar gerando substâncias desfavoráveis, entendeu? A mesma consequência que realmente são fatores que podem estar ligados com câncer. Então, tudo isso tem que ser visto com uma forma mais clara. Esse é um ponto importante. Outro fator que é fundamental é como você prepara. Você pode preparar com cerveja, você pode preparar com vinho, com especiarias, que também com chá. São elementos que têm potencial antioxidante, que acabam também não deixando com que esses alimentos se criem tantas substâncias dessas desfavoráveis. Então, por exemplo, você pega as aminas heterocíclicas, elas chegam a reduzir 90% quando você usa uma dessas medidas. Então, isso é muito interessante, a gente poder comer sem peso na consciência, saber que está usando o melhor produto e que isso está ocorrendo de forma correta. Porque não adianta, vamos lá pensar, você cria o gado, tudo direitinho, daí você leva para fazer e você faz errado, você está acabando com o produto, tá certo? Então nós temos que ter consciência disso. Tudo isso é muito assim importante nós enxergarmos. É isso aí. Agora, qual a avaliação que o senhor faz do atual consumo interno, né, per capita aqui no nosso país, e qual a quantidade que uma pessoa deveria consumir ou deve, né, consumir de carne bovina na semana, no mês? Tem uma quantidade específica? Para crianças, para gestantes, idosos, a quantidade, e atletas de alta performance, a quantidade de carne tem que ser maior, tá certo? Se prega, isso é um consenso mundial, que deva se consumir entre 150 a 200 gramas por dia, para uma pessoa normal. O atleta, essas pessoas desses grupos etários que eu falei, eles podem consumir um pouco mais. Eu não vejo problema algum, tá? E mesmo porque, lembre-se, depois de uma certa idade, nós entramos em sarcopenia. Sarcopenia é a ladeira abaixo do envelhecimento. E o que é isso? Osteoporose todo mundo conhece, tá? Os ossos vão ficando porosos, etc. A sarcopenia, digamos que é a osteoporose dos músculos, dos ligamentos. Então você vai definhando, você não tem a musculatura para segurar os ossos, você tem dor no corpo inteiro, as pessoas reclamam de dor, muitas vezes é porque está em sarcopenia. E quando isso ocorre, os teus hormônios não funcionam. Você começa a ter disfunção hormonal, disfunção mitocondrial, alteração de todo o sistema e com dores, porque você não tem a estrutura para segurar o teu esqueleto. Então nós temos que estar preservando isso. Esse é o primeiro fator. Eu sempre digo, você quer envelhecer lentamente? Não entre em sarcopenia. Se entrou, em vez de você ir descendo um degrau agora, outro lá na frente, você vai descer de 2 em 2 a partir de hoje, você está entendendo? Então fica esperto, isso é muito importante e a carne vermelha é um elemento que pode te trazer toda essa proteção e essa ajuda. Lembre-se disso,
é importante você estar consumindo os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura em proporções corretas, sabe? As gorduras numa quantidade, uns 30%, o carboidrato eu diria que seria mais ou menos 30%. Aqui eu me refiro a vegetais, eu me refiro a açúcares, a amido, tá? E a outra parte seriam, na verdade, as proteínas, que eu acho que nós teríamos um equilíbrio mais adequado. Claro que varia de pessoa para pessoa. Eu costumo fazer um estudo nos meus pacientes, saber qual é o tipo metabólico. O que é isso? É o seguinte, reparem na floresta, leão come proteína e gordura, girafa, folhas e raiz. O chimpanzé, vamos pegar um do meio, sem o intermediário, ele é um pouco de cada. Então, esses animais que eu citei, eles têm alimentações específicas. Quem disse que você também não tem? O esquimó é um tipo. Se você é mais do perfil tropical, a tua alimentação é outra. Tudo isso muda. Vamos colocar como se fosse um automóvel. Você é gasolina azul, você é álcool ou você é diesel. Você pode estar andando com o teu combustível errado. Ainda agora tem outro combustível que é elétrico. Tá certo? Uhum. Então, você pode estar variando aí e estar usando o combustível errado. É uma coisa, você sabe. Você põe o combustível errado no seu carro, ele bate pino, estraga uma série de peças. É exatamente o que está acontecendo no seu corpo. E isso vai gerar doenças. No caso do carro, você troca as peças. Às vezes, no caso da pessoa, não dá para trocar. Tá? Uhum. Então é preciso esse olhar individual, né, para cada pessoa, no caso do senhor lá no consultório, para cada paciente, mas de um modo geral, né, com tudo que o senhor falou aqui hoje, a gente pode dizer que o sinal é verde para carne vermelha? Está aqui o livro, né, do Dr. Rondó, gente, um livro que fez super sucesso no Brasil e que hoje, inclusive, já foi publicado em 2 outros idiomas, né? O livro realmente fez muito sucesso e ele saiu agora tanto em inglês quanto em espanhol, né? Tá, eu fui procurado, eles queriam publicar um livro lá fora, precisavam transmitir essa informação. Eu fiz diversas palestras fora e, na sequência, eles se motivaram e pela importância, para vocês verem como o desejo de consumo da carne vermelha, especialmente a nossa, é grande, tá certo? Então, nós temos que saber preservar isso. E nós temos outros países aqui na América do Sul que fazem isso. O Paraguai faz muito bem. Aliás, o senhor foi lá recentemente no Congresso Mundial do Brahma, né? Apresentar grandes totens, inclusive com o livro do senhor lá, né? Eu fiquei muito honrado, a forma como me receberam, a importância da minha palestra, o livro, fizeram um totem, nossa, tamanho da altura do estúdio, uma coisa, onde eu ia, esse totem estava. Fui muito prestigiado e foi muito bacana porque nós estávamos lá só com pesquisadores de alto nível, como o próprio Alan Savory, que é a sumidade nessa parte ambiental, né? Agora, caminhando para a reta final desse bate-papo, eu coloquei aqui alguns tópicos e eu queria que o senhor deixasse frisado nessa nossa trechinho final da nossa entrevista, se é mito ou se é verdade. Alguns deles você já comentou aqui, mas só para deixar registrado mesmo. Carne vermelha causa algum tipo de câncer? Mito ou verdade? Olha, a carne vermelha só pode estar ligada com câncer, como os outros vegetais também, se ela for muito passada. Nessas condições, eu acho que pode ter um problema. Agora, o que as pessoas não estão se atendo é que todos os problemas começam no intestino. O intestino tem que estar impecável. Se não estiver, gera substâncias, bactérias desfavoráveis, que só essas bactérias, por si só, já podem induzir câncer, e aí ficam achando que é a carne ou até o vegetal. Mas, então, o primeiro ponto é uma dieta correta, e isso também vai carne vermelha para alimentar as bactérias boas. Então, é fundamental. Tudo começa aí. Então, não tem estudo que mostre correlação 100% da carne. Tudo que aparece é um risco, assim, discreto ou praticamente não presente, tá? Carne vermelha causa doença cardiovascular e renal?
Ó, em relação à doença cardiovascular, quando apareceram estudos mostrando que o óxido trimetilamida pudesse induzir câncer, placas em artérias, se rotulou que a carne vermelha seria o causador. Só que se você observar, os vegetais, os crustáceos, eles produzem muito mais esse timal, essa molécula, tá? Que é agressiva. Os vegetais também produzem isso. Por que é sempre a carne vermelha o causador? E hoje nós sabemos mais ainda. Eu acabei de falar da ecologia intestinal, da desbiose, dos fungos do intestino, bactéria boa e ruim. Quando você tem o desequilíbrio dessa flora intestinal, você propicia o aparecimento dessa enzima, desse timal que é altamente agressivo. Então não depende do alimento, depende do que você está ingerindo. Claro, a carne vermelha aí entra como protetor, criando bactérias boas. Os vegetais também. Comer uma dieta correta vai ajudar a corrigir essa flora intestinal. E hoje, 98% das pessoas não estão com a ecologia intestinal correta. Precisam reparar isso, porque isso é onde começam as doenças. Você sempre ouviu falar que o cérebro que o intestino é o segundo cérebro. Eu vou além. O intestino é o primeiro cérebro. O segundo cérebro é o cérebro, porque tudo começa no intestino, todas as doenças. Então nós temos que acertar por aí. Carne vermelha pode ajudar a elevar o nosso humor? Pode ajudar a elevar o nosso humor por causa da carnitina, que são substâncias que também, e carnosina, que vão trazer esse benefício, esse equilíbrio. Só voltando da doença renal, né? As pessoas acham, não, comer carne vermelha pode dar problema renal. Porque se observou que as pessoas que comiam bastante carne, o rim ele tinha um crescimento, desenvolvimento dos glomérulos, que é o órgão de filtração do rim. Só que quando você compara, por exemplo, uma gestante, ocorre a mesma coisa, os glomérulos aumentam para ter maior filtração. Isso é fisiológico. Quando uma pessoa faz nefrectomia, ou seja, retirada de um rim, o outro rim também há o crescimento dos glomérulos. Para o quê? Para garantir a assimilação. E pacientes com mais de 20 anos, 30 anos, praticamente com nefrectomia, não há problema algum. Ou seja, isso é fisiológico, é um mecanismo de adaptação, depende do que você consome de carne, então não tem risco nenhum. Outro ponto, até ontem, na clínica eu atendi um paciente com gota, chegou numa crise, não conseguia nem andar, e ele moço. Para quem não sabe o que é gota, é um tipo de... É uma inflamação, é uma artrite, né? E pega no dedo, especialmente no hálux, que é o dedão do pé. E a pessoa não consegue andar, incha, é insuportável a dor. E isso ocorre por quê? Você acha sempre... Aliás, ele tinha ido num colega e o colega falou, suspende carne vermelha, para com isso. Eu falei, de jeito nenhum, não é a carne vermelha. O que acontece é o seguinte, quando você consome muito carboidrato, pão, bolacha, biscoito, doces, grãos, alimentos refinados, industrializados, tá? Você estimula muito a produção de glicemia, né? E aumenta pela insulina. A insulina é uma molécula que parte dela se transforma em ácido úrico. O ácido úrico, quando cristalizado, vai dar a gota. Né? Então, o segredo, você vai continuar comendo as proteínas sem problema nenhum, é reduzir os carboidratos, o refinado, industrializado, por um tempo para poder sair disso e aprender a se manter numa concentração baixa disso. Só assim você resolve esse problema. Carne vermelha pode prejudicar a potência sexual masculina? Mito ou verdade? Mito total. A carne vermelha, ela, na verdade, ela estimula a produção dos hormônios. E produzindo os hormônios, vai produzir testosterona, que está ligado com a virilidade, está ligado também com o estímulo de produção e vitalidade dos espermatozoides, tá? Então é muito importante. Então não tem nada que possa estar relacionado com isso, exatamente ao contrário. A carne bovina, a carne vermelha, ela favorece a clareza mental e a longevidade das pessoas? Sim, a carne vermelha
favorece a longevidade, como eu falei, por causa da, ela promove, evita o encurtamento dos telômeros, ela mantém a mitocôndria eficiente, tá certo? Evitando disfunção mitocondrial. E um outro fator que eu não falei, que ela estimula células-tronco. Sabe o que são células-tronco? São células que nós temos na medula e no tecido gorduroso, que elas são células indiferenciadas. Se você tem um problema, uma lesão ou qualquer situação em algum órgão, essas células saem desses lugares e vão para esses órgãos para se transformar em células desse órgão, para ajudar a reparar. Isso só para ilustrar. Você pega, por exemplo, uma criança, ela se machuca, bate a perna, por exemplo, faz um machucado tal, rapidamente ela está curada. O idoso faz a mesma lesão, demora muito para reparar. Por quê? Com a idade nós vamos tendo menos célula-tronco. Então, é importante estar consumindo carne vermelha, que é o grande veículo alimentar para potencializar a produção dessas células-tronco. Então, isso é fundamental, né? Tem aqui mais duas que o senhor também já respondeu, mas só vamos enfatizar se a carne vermelha, a gordura saturada da carne vermelha faz mal e se ela também causa diabetes e obesidade. A gordura da carne, ela não faz mal. Ela é uma gordura saturada boa. Nós temos que discernir entre gordura saturada boa e gordura saturada ruim. A boa são as gorduras animais, né? Está nos bovinos, está no suíno, está no frango, tá certo? E nós temos que, nos peixes também, no salmão, né? Então nós temos que ter essas gorduras boas. Interessante que a gordura, especialmente a saturada, ela não deixa ter elevações ou redução de glicemia. E essas situações fazem ganhar peso. E evitam também que haja aumento de sensibilidade de insulina, ou seja, você não fica reativo, tendo problemas de glicemia com frequência, entrando em hipoglicemia, acaba comendo errado. Não, ela consegue equilibrar essa glicemia e normalizar a insulina. Então ele é fundamental, não causa ganho de peso. Então a carne vermelha é espetacular nesse sentido. Bom, depois de esclarecer todas essas dúvidas, essas questões, eu acho que a lição que fica é que tudo na vida deve ser equilibrado, inclusive a nossa alimentação. Então, nesse sentido, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar à nossa audiência toda vez que o assunto for carne bovina, para não esquecerem do que? A mensagem final. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: esqueçam esses estudos, vão continuar aparecendo estudos, mas toda vez que aparece, quando você vai investigar, como eu mencionei, é cheio de informações que não trazem nada assim de construtivo, porque os estudos não conseguem concluir nada assim palpável. As saídas dos cientistas normalmente são umas saídas honrosas que eles colocam uma correlação fraca. Então não há problema nenhum. E se você tiver dúvida, tiver alguma coisa, entra no meu site drrondó.com, eu escrevo sobre carne vermelha, sobre tudo de saúde, e lá você encontra todas as explicações, e toda vez que aparece algo nesse sentido, óbvio que eu vou escrever e explicar o que está acontecendo. Antes eu vou pegar os estudos, vou entendê-lo e eu vou passar como vou discernir as coisas para ficar mais claro para as pessoas, porque muitas vezes essas publicações não mostram com clareza o que tem que mostrar. Você precisa interpretar exatamente, aí você vê o que está sendo feito. É isso. Dr. Rondó, muito obrigada por essa entrevista, e que na verdade não é uma entrevista, né? É uma grande aula. Saiba que as portas aqui do AgroShowcast estarão sempre abertas para o senhor. Volte sempre. Paulinha, muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui, e especialmente a gente poder estar dividindo com as pessoas informações que possam agregar para elas, para a família,
e para todos. E eu tenho certeza, obrigada, Dr. Rondó, estamos juntos, e eu tenho certeza que o episódio de hoje trouxe muitas informações valiosas para todos vocês. Espero que através dessas informações vocês tomem a melhor opção, a melhor escolha nutricional. E agora chegou a sua vez de curtir, comentar e compartilhar. Vamos levar informações verdadeiras sobre a carne bovina, sobre a proteína vermelha para o mundo. Eu te espero semana que vem com mais um episódio. Até lá, tchau, tchau!